Boa tarde, pessoal. Deixa eu arrumar aqui. Só um momentinho. Pronto. Hoje, a live de hoje, pessoal, vai ser um pouco mais curta, porque eu tô gripado. Nos dias que eu tava em Brasília, eu peguei uma gripe, dormi de janela aberta, mas não é coronavírus, só pra deixar claro pra vocês. Até pensei em remarcar o dia da live, mas por conta dessa agenda bem corrida entre Goiânia, Brasília, eu resolvi manter para poder compartilhar com vocês um pouco dessa experiência, né, da primeira semana de aula, que eu acho que é algo muito importante, principalmente para quem almeja, né, fazer um mestrado, enfim. Eu acho que um pouco dessa experiência que eu vou passar para vocês é algo que eu queria ter escutado enquanto eu estava me preparando para fazer o processo seletivo, tá bom? Para quem está entrando aí na live pela primeira vez, o Ícaros falando que vai pegar a máscara. Não é corona, hein, pessoal? Então, eu estou compartilhando com vocês essas experiências. Acho que vocês já devem estar acompanhando, se tiver alguém entrando nessa live pela primeira vez, mas porque é um projeto pessoal que eu tenho para poder ajudar mais pessoas que têm interesse em fazer o mestrado, que têm esse desejo, que têm esse sonho. Então eu estou compartilhando sempre essas experiências que eu estou adquirindo, né, no mestrado, de processos seletivos. Tenho vídeos e materiais, conteúdos que vocês podem estar acompanhando sempre aí no feed ou então nas lives, né? E para não deixar vocês sem conteúdo essa semana, eu tô fazendo essa live para falar sobre essa questão da primeira semana de aula. Mas enfim, passando já desses minutos iniciais de apresentação, enfim, explicando a minha situação, a minha voz vocês podem perceber que está estranha, realmente está estranha, por conta dessa gripe. Mas vamos lá. Pessoal, eu anotei alguns pontos aqui para poder falar com vocês. O primeiro deles é referente à estrutura do curso. Como é que é a estrutura do curso dos mestrados? Antes de eu entrar especificamente no que eu fiz, né, na minha primeira semana de aula. Bem, a estrutura do curso. Como é que funciona o mestrado em Direito da UNB? Eu tenho que cumprir 24 créditos durante todo o curso. São 2 anos o mestrado. Eu tenho que cumprir 24 créditos. E geralmente, cada disciplina que eu pego, ela tem o valor de 4 créditos. Pessoal, se eu estiver falando baixo, vocês podem colocar aí nos comentários, tá bom? Mas é por conta dessa questão. Mas vamos lá. Se estiver muito baixo, comentem aí. Cada disciplina que eu pego, que eu estou pegando, né? Ela tem 4 créditos. Eu tenho que pegar no total 24 créditos. Então, a divisão que eu fiz para me cumprir esses créditos foi de pegar 3 disciplinas no primeiro semestre e 3 disciplinas no segundo semestre. E cada uma dessas disciplinas possui 4 créditos. Então, eu vou pegar 12 créditos, né, no primeiro semestre e 4 créditos e 12 créditos no segundo semestre, totalizando os 24 créditos. O primeiro ano do mestrado, ele é feito realmente para que você faça as disciplinas vinculadas à linha de pesquisa que você está, enfim. E o segundo ano, você já não tem aula, ele é mais direcionado para a escrita da sua dissertação, tá bom? Quais foram as disciplinas que eu peguei? Bem, a disciplina obrigatória que eu tenho, né, que cumpri no primeiro semestre, é a disciplina de Filosofia Política e Direito Constitucional. E além dessa disciplina, eu peguei mais 2, que é a disciplina de Direito e Inteligência Artificial e a disciplina também de Democracia e Violência. Foram essas 3 disciplinas que eu peguei no primeiro semestre. Deixa eu só conferir aqui. Quanto à questão das fórmulas de avaliação, que é algo assim que muita gente me pergunta, né? Gustavo, como é que eu sou avaliado durante as disciplinas? Bem, isso vai depender muito do professor, tá bom? Do programa que você estiver vinculado, mas em regra, as aulas de mestrado e doutorado, elas são bem diferentes da graduação, né? Na graduação a gente está acostumado muito com aulas expositivas, em que o professor vai lá, expõe o conteúdo, fala sobre o assunto,
E raras vezes, assim, com raras exceções, há uma participação mais ativa da turma, sabe? Isso é totalmente diferente do mestrado. As aulas no mestrado e no doutorado, eu falo mestrado e doutorado porque na UNB a gente tem essa oportunidade muito boa, muito positiva, da gente ter aula com doutorandos. Então, os doutorandos pegam aulas com os mestrandos. É bem bacana essa experiência, porque, enfim, você conhece pessoas que estão bem lá na frente na pesquisa e que podem te ajudar com essa experiência que eles têm, né, na frente. Então, na minha turma mesmo, tem vários doutorandos, mestrandos, e é bem rico essa troca de conhecimento, tá? O que eu estava falando mesmo? Sobre a questão, deixa eu ver aqui, agora me fugiu, da questão da avaliação, das formas de avaliação. Então, basicamente no mestrado, as aulas elas são mais em diálogos. O professor fala sobre um ponto, um assunto, e abre muito para os debates, para os diálogos. Tem professores que colocam muitos seminários, né, em que eles passam os textos, você lê esses textos e depois vai para as aulas para debater, para expor o que você aprendeu. E eu acho que esse formato de ensino é um formato muito melhor do que aulas que são meramente expositivas, que são chatas, porque você tem uma participação, um nível de aprendizagem, né, muito maior, porque, enfim, você está indo lá, você está pesquisando, e para você falar, você tem que estudar pra caramba, e muitas vezes quando a aula é só meramente expositiva, a gente tende a procrastinar, às vezes não ler os textos. Isso foi algo que aconteceu, né? Enfim, acho que acontece com todos nós durante a graduação. Então esse é um ponto muito positivo que eu vejo, sabe? De aulas com mais debates. Na minha aula mesmo, na primeira aula de direito, de filosofia política e direito constitucional, rolou muitos debates, muitos diálogos, professor acessível, de abrir para dúvidas também, foi bem bacana. Outro ponto também que a gente é avaliado é essa parte dos seminários, né? Participação em aula, seminários, em que a gente vai pesquisar sobre um assunto e apresentar para o restante da turma, e também um trabalho final de conclusão daquela disciplina. Isso vai depender muito do professor, mas pode ser que o professor peça em formato de um ensaio, algo bem sucinto, ou então em formato de um artigo, ou às vezes nem tem esse trabalho de avaliação, a forma de avaliação vai ser apenas os seminários e a sua participação em aula. Então isso vai variar de programa para programa, e dentro do programa ainda vai variar de professor para professor, tá bom? Essa parte de avaliação. Bem, outro ponto também que é bem importante a se destacar nesse processo estrutural, né, é a questão dos grupos de pesquisa, porque além de você participar dessas aulas, você tem a oportunidade de participar dos grupos de pesquisa que os professores estão participando e tal, estão desenvolvendo, e é muito bacana também. Na UNB, esse é até um ponto de muito destaque, porque muitos dos grupos de pesquisa na UNB, eles têm parcerias, muitas parcerias internacionais, sabe? E isso agrega muito para o seu currículo e vale muito a pena. Então, quem está aí se planejando para fazer um mestrado, além dessas aulas, você ainda vai ter a oportunidade de participar, né, desses grupos de pesquisa, ter interação também com outras universidades, às vezes até mesmo fora, né, como no caso da UNB, em que muitos grupos de pesquisa têm parcerias internacionais. Então esse é um ponto bem bacana. Nesse ponto ainda, da parte da estrutura do curso, outro ponto também que o pessoal, geralmente, o pessoal ainda tem muita dúvida sobre a questão das bolsas, né? Muita gente, e realmente é uma verdade, muita gente só consegue fazer um mestrado e um doutorado se realmente tiver uma bolsa, né? Só que, infelizmente, pelo momento, enfim, político e econômico que a gente está passando no país, essas bolsas, elas estão com uma maior dificuldade para os alunos conseguirem. Tanto é que, durante o programa, né, nessa primeira semana, a gente ainda não teve muitas informações precisas sobre como é que vai funcionar essa dinâmica, o processo seletivo para os alunos que têm interesse nas bolsas, né?
para os alunos do mestrado, a bolsa é o valor de 1.500, que é um valor padrão, né, pré-fixado. E para os alunos de doutorado, 2.200, tá bom? E a questão da forma de avaliação também vai variar de programa para programa, tá bom? Não é certeza que você, enfim, você foi aprovado no processo seletivo, não é certeza que você necessariamente vai ser aluno bolsista. Você ainda tem que fazer um outro processo seletivo que vai variar de programa para programa, para aí sim você ter acesso a essa bolsa, tá? Mas enfim, passando já um pouco dessa parte estrutural, vou falar com vocês sobre como é que foi a minha primeira semana lá na UNB. Bem, durante essa primeira semana nós tivemos uma atividade que eu acho que está sendo realizada pelo primeiro ano, que é a Semana da Integração. E essa Semana da Integração ela é muito bacana porque a coordenação do curso ela organizou várias programações entre palestras, apresentações do próprio curso e também dos professores e grupos de pesquisa. Então foi bem interessante. No primeiro dia, o coordenador do curso apresentou o programa para a gente, falou como é que funciona, né, essa esquematização que eu passei também para vocês, dos créditos, enfim. Falou da importância, né, que é a questão das publicações para o programa, e passou informações gerais mesmo do curso, e em seguida ele passou também para os professores estarem falando sobre seus respectivos grupos de pesquisa, sobre as linhas, né, que eles estão pesquisando. Então isso eu achei muito positivo, porque a gente entra no mestrado e fica igual quando a gente entra na graduação, né? Pô, e agora? O que que eu faço? E a gente fica muito perdido. Então, ter esse apoio, essa semana da integração logo no início, na primeira semana, é muito importante. Porque também a gente conhece pessoas, né? A UNB ela tem uma característica muito interessante de ter pessoas do Brasil todo. Então, lá eu conheci pessoas de norte a sul que estão fazendo mestrado, tanto mestrado quanto doutorado. E essa troca de experiências é muito rica, muito positiva, sabe? Então, aí a gente teve essa primeira programação, que foi mais apresentação do curso. E a primeira palestra que nós tivemos foi uma palestra sobre a felicidade no ambiente acadêmico. Foi uma palestra muito, muito bacana de um professor que ministra essa disciplina na UNB, só que mais na parte para o pessoal mais de exatas, né? Mas é uma disciplina para graduação que é aberta para todo mundo que, enfim, de vários cursos que tiver interesse pode estar pegando. E é algo que a gente muitas vezes é negligenciado, né, no ambiente acadêmico, falar sobre felicidade. E foi algo muito, muito bacana, acho que eu postei, né, na verdade, nos meus stories, algumas reflexões que ele foi colocando durante a palestra. Então foi algo assim muito positivo para a primeira programação. A segunda palestra foi sobre pesquisa empírica no direito, que era algo que eu tinha muitas, muitas dúvidas, ainda tenho, né, pelo fato disso não ser ensinado corretamente nas universidades. A gente geralmente está mais acostumado com pesquisas bibliográficas, e pesquisa empírica, realmente, nós que somos do direito temos essa certa dificuldade. Mas foi muito, muito bacana com professores, acho que da UFO, de outra instituição, que trouxeram alguns casos, né, de pesquisas empíricas que eles estavam desenvolvendo lá no Rio, e foi bem, bem interessante. E a última palestra que nós tivemos foi sobre gênero e poder judiciário, com a ministra do STM, e também foi bem, bem interessante. Nós iríamos ter, né, mais programações, mais acho que 2 ou 3 programações, mas infelizmente o coronavírus não deixou, foi suspensa as aulas. Eu até voltei para Goiânia mais cedo, ia voltar na sexta, porque ia ter aula na sexta, mas acabou, enfim, que as minhas aulas foram canceladas por conta da questão do surto, do corona e tudo mais. O governador lá de Brasília baixou um decreto, né, suspendendo as atividades em colégios e faculdades, e, enfim. Mas eu tive uma aula, então, em resumo, no Fritar dos Ovos, eu tive uma aula que foi sobre Direito Constitucional e Filosofia Política, com o professor Marcos Faro. Ele é mestre e doutor em Harvard, cara, assim, excepcional. E a aula foi incrível, sabe? Muito dessa pegada que eu falei estrutural, né? E que eu estava comentando com vocês no início da live, sobre rolar muitos debates, muitos diálogos, foi o que aconteceu nessa minha primeira aula. O professor chegou em sala,
entregou o plano de ensino dele, né, que tem a ementa. Então eu tenho todos os textos que eu tenho que ler desde a primeira aula. Ele já passou isso pra gente. A cada encontro já tem uma sequência de textos que a gente tem que ler antes das aulas, né, para chegar lá e conseguir participar das discussões, dos debates. Isso eu achei muito interessante, muito positivo, né? Então, nessa aula, basicamente, nós falamos sobre a essência, né, do direito, desde a Grécia, desde Roma, foi algo assim muito, muito legal. Questão também da origem de jurisprudência, diferenciação entre direito, filosofia e política. Então assim, foi uma aula bem interessante, com muitos debates, os colegas participando muito. E essa é uma característica que eu achei muito interessante no mestrado, que era algo que eu via pouco durante a graduação, de pessoas realmente muito, muito interessadas, sabe? Está ali realmente com um desejo de aprender. E isso te leva para um patamar muito acima, porque você sente a necessidade de estudar cada vez mais, enfim, participar cada vez mais, mas é algo que te joga para cima e não para baixo, sabe? Eu acho que isso é bem interessante. Mas deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para falar com vocês. Tá. Também não sei como é que funciona nos outros programas, mas na UNB também há uma representação discente que funciona semelhante a um CA que nós temos na graduação. Então são pessoas que se reúnem voluntariamente para ajudar a estruturar o programa de pós-graduação. São alunos, né, tanto de mestrado quanto doutorado, que se reúnem e servem para ajudar tanto os discentes quanto os docentes. É bem interessante. Dúvidas que eu tinha, enfim, a gente ia perguntando também para o pessoal da representação discente e foi, enfim, bem interessante. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre mestrado, né? Nesse primeiro contato, essa parte mais estrutural, essa questão de créditos, como eu mencionei, né? Ela vai variar de programa para programa. Tem programas que vão pedir mais créditos, menos créditos. Mas acho que basicamente o que eu queria passar, a essência da live, mesmo com todos esses perrengues aí da voz, da gripe, foi essa que eu passei. Hoje, como eu mencionei para vocês no início, seria uma live mais curta, né? Mais suave também, pelo fato de ser sábado. Mas, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre como é que foi, quiser saber mais a fundo sobre essa minha primeira semana, como é que foi a semana da integração, algo que eu não tenha comentado na live, vocês podem estar me mandando no direct, tá bom? Que eu vou responder com o maior prazer possível. E é isso, pessoal. Fico muitíssimo feliz com a quantidade de pessoas que está aí online me assistindo. E espero na próxima semana também continuar, né, com as lives. Provavelmente na próxima semana eu devo fazer uma live na terça, falando sobre outro assunto nesse universo e nessa jornada do mestrado, tá bom? Estava fazendo primeiramente nas quintas, só que nas quintas, como eu vou estar em Brasília, eu vou ter uma dificuldade maior de fazer essas lives. Então eu estou pensando em modificar essas lives para terça-feira, porque eu ainda vou estar em Goiânia e fica mais tranquilo para mim fazer, tá bom? Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado e um grande abraço para todos.